Iniciar a gravação. O Luan chegou agora. Olha, gente, nossa prova parcial desse bimestre, eu vou fazer como eu fiz oficial lá pelo ABA, viu? Ao invés de mandando como é que se diz? Mandando pelo e-mail dá muito trabalho para a gente localizar e dá um trabalho danado. Eu vou fazer lá pelo ABA, que fica mais prático, tanto a parcial quanto a oficial. Então vamos começar, né? Deixa eu ir lá. Puxar. E aí, professor, boa noite. Aqui, Luan, presente. Eu já vi você entrando aí. Todo mundo está enxergando a apresentação? Sim ou não? Sim. Sim. Tá vendo? Vamos começar então. Aí a gente vai... Aí, na realidade, esse foi o último assunto da unidade do bimestre 2, né? Não deu para dar, que ela era meio extensa, eu deixei para começar com ele agora. E hoje a gente termina ele e começa já o assunto do segundo bimestre, né? Então, aí são situações onde a gente integra, né? Quando o integrando aparece as formas assim, ó. Raiz quadrada de A ao quadrado menos X ao quadrado, né? A gente faz isso com substituição trigonométrica. Quando vier assim, raiz quadrada de A ao quadrado menos X ao quadrado, a gente troca o X por A seno de T, tá vendo? Então, toda vez que o X for negativo, tá vendo? Menos X ao quadrado. Então, o X é A seno de T. Se os dois forem positivos, A ao quadrado mais X ao quadrado, a gente troca o X por A tangente de T. E se por acaso inverter, o X vier para frente e o A que é negativo, a gente troca para o X vai ser A secante de T. A gente precisa relembrar algumas coisas, né? Algumas igualdades trigonométricas, né? Que seno ao quadrado de T mais cosseno ao quadrado de T é igual a 1. Que num triângulo retângulo, o seno de T é o cateto oposto sobre hipotenusa. Que o cosseno de T é o cateto adjacente sobre hipotenusa e que a tangente de T é o cateto oposto sobre cateto adjacente. Essas coisas tem que estar sabendo, viu? E ainda, que a cotangente é o cateto adjacente sobre o cateto oposto, né? Porque a cotangente é o inverso da tangente. Se a tangente é cateto oposto sobre o cateto adjacente, a cotangente é cateto adjacente sobre o cateto oposto. A secante é a hipotenusa pelo cateto adjacente, porque a secante é o contrário do cosseno, né? O inverso do cosseno é a secante, então fica hipotenusa pelo cateto adjacente. E ainda tem essa relação, né? Secante ao quadrado é igual a tangente ao quadrado mais 1. Né? Essa daqui eu vou mostrar daqui a pouco como é que aparece ela. E lembrando que a secante de T é o inverso do cosseno. A gente precisa lembrar ainda que, olha, se y é tangente de T, a derivada y' é secante ao quadrado de T. Agora, lembrando que y' é dy dt, né? Então, o dy fica assim, secante ao quadrado de t dt, né? Que o dy é diferente do y'. O y' é a derivada, né? Completa. E o dy seria uma equação diferencial, né? dy igual a secante ao quadrado de t dt. Então, se a derivada da tangente é secante ao quadrado, a integral da secante ao quadrado é da tangente ao quadrado, né? Ou da tangente mais c. A integral da secante ao quadrado de t, da tangente de t mais c, que é o processo inverso.
Relembrando ainda, isso aqui a gente já viu em outras aulas, que cosseno ao quadrado de t é 1 mais cosseno de 2t sobre 2. E que o seno ao quadrado de t é 1 menos cosseno de 2t sobre 2. Aqui é novo, isso aqui é novo. Ó. Seno de 2t é 2 seno de t cosseno de t. Essa relação é nova, mas a gente precisa saber. Seno de 2t é 2 seno de t cosseno de t. E se você tem o seno de t igual a y, é porque t é o arco cujo seno é y. Certo? Isso é lógico. Porque se você tem, por exemplo, seno de 30 igual a meio, é porque 30, ó, o t, é o arco cujo seno é meio. Né? É para poder a gente escrever, na hora que apareceu o t, a gente, ao invés de escrever t, escreve arco seno do ângulo, né? Arco seno de y, no caso. Se seno de t é y, então t é o arco cujo seno é y. Começar com um exemplo, né? Para a gente ir vendo logo aí na prática. Qualquer dúvida, me para aí, pergunte, viu, gente? Então, a gente vai fazer a integral de raiz quadrada de 1 menos x ao quadrado dx, né? Lembrando que 1 pode ser 1 ao quadrado, viu? Então, é por isso que, no caso aí, ó, como o x é a seno de t, no caso aí vai ficar x igual a 1 seno de t, né? Porque 1 ao quadrado é o mesmo. Então, se o x é 1 seno de t, o dx é cosseno de t dt. Certo? Aí a gente vem para cá, ó, vai ficar a integral de 1, no lugar de x ao quadrado ficou seno ao quadrado de t, e no lugar de dx ficou cosseno de t dt. Tudo que a gente tinha feito aqui, ó, certo? Agora, aí a relação já entrando, ó. Se 1 menos seno ao quadrado de t é cosseno ao quadrado de t, tá vendo? Então, no lugar de 1 menos seno ao quadrado de t, a gente colocou cosseno ao quadrado de t, vezes o cosseno de t dt. Como cosseno ao quadrado de t? Como cosseno ao quadrado de t? A raiz quadrada de cosseno ao quadrado de t é cosseno de t, porque vai cortar aqui, ó, o índice com o quadrado, né? Vai ficar a integral de cosseno de t vezes cosseno de t dt. Então, nós temos integral de cosseno ao quadrado, né? Porque cosseno vezes cosseno dá cosseno ao quadrado de t dt. Só que a gente vai relembrar outra igualdade trigonométrica, que o cosseno ao quadrado é 1 mais cosseno de 2t sobre 2. Aí é isso que vai entrar aqui no lugar do cosseno ao quadrado. Então, vai ficar a integral de 1 mais cosseno de 2t dt sobre 2, né? Esse 2 sai como meio, né? Que ele está embaixo. Um meio da integral de 1 dt, tá vendo? Mais um meio da integral de cosseno de 2t dt. Resolvendo isso, um meio da integral de dt dá t sobre 2, né? Integral de dt é t, então dá t sobre 2. A integral do cosseno de 2t sai um meio, né, do seno de 2t. Aí, um meio vezes um meio dá um quarto, tá vendo? Então, um quarto do seno de 2t mais c. Aí, agora a gente precisa dar a resposta em função de x, né? Volta, porque ele deu em função de x a integral, aí 1 menos x ao quadrado, a gente vai dar a resposta em x. Só que eu comecei fazendo isso, mas depois eu percebi que aqui tem um seno de 2t, que a gente vai ter que botar 2 seno de t cosseno de t. Mas eu fiz para frente mais um pouco, mas vamos adiantar para ver. Ó. Então, a gente tem t sobre 2 mais 1/4 do seno de 2t mais c. Ó, nós vimos que x é 1 vezes seno de t, né? Então, o seno de t vai ser x sobre 1. Vocês vão entender daqui a pouco porque eu deixei esse 1 aí, né? A seno de t é x sobre 1. Aí eu desenhei um triângulo retângulo, que é importante aqui nesse assunto, a gente está sabendo isso. Então, se eu tenho t aqui, ó, e o seno de t é x sobre 1, é porque o cateto oposto é x, tá vendo? E a hipotenusa é 1. Porque seno não é cateto oposto sobre hipotenusa, então, ó, x sobre 1. Cateto oposto sobre hipotenusa. Eu quero saber esse lado aqui, ó, quanto é que vale. Aí eu chamei ele de y e fiz o seguinte, ó, 1 ao quadrado é igual a x ao quadrado mais y ao quadrado. Então, y ao quadrado é 1 menos x ao quadrado, tá vendo aí, ó? Tirando daqui. Logo, y é a raiz quadrada de 1 menos x ao quadrado. Por isso, vocês estão vendo aqui nesse lado,
raiz quadrada de 1 menos x ao quadrado, que é o valor desse cateto daqui. Ó. Sim, agora, antes da gente substituir, a gente vai fazer aquela mudançazinha que eu falei. Ó. Seno de 2t é 2 seno de t cosseno de t. A gente estava assim, t sobre 2, mais 1/4 do seno de 2t, é mais c. Lembrando que seno de 2t é igual a 2 seno de t cosseno de t. Então, a gente fica assim, ó, t sobre 2, seno de t cosseno de t sobre 2. Aqui eu fiz o seguinte, esse 2 daqui que está multiplicando o seno, multiplicou o 1 que está em cima do 4 aqui, tá vendo? Ficou 2/4, que é a mesma coisa de 1/2, por isso que o 4 mudou para 2, tá vendo? Porque esse 2 já multipliquei aqui por 1/4. Então ficou seno de t cosseno de t sobre 2 mais c. Onde t ó, é o arco cujo seno é x. Aí, tá vendo que seno de t é x? Então t é o arco cujo seno é x. Então, no lugar do t, ó, a gente bota arco seno de x sobre 2. O seno de t vale x sobre 1, que é x, né? Então, o seno de t é x. Então, no lugar do seno de t, eu coloquei x. No lugar do cosseno de t, vai entrar a raiz quadrada de 1 menos x2, que é cateto adjacente sobre hipotenusa. A hipotenusa é 1. Então, só fica a raiz quadrada de 1 menos x ao quadrado. Está aqui, né? Sobre o 2, que já estava aí, mais c. Pronto, a resposta é isso aí, ó. Arco de seno de x sobre 2, mais x que multiplica a raiz quadrada de 1 menos x ao quadrado sobre 2, mais c. Alguma dúvida até aí, pessoal? Daqui a pouco eu vou ter várias. Daqui a pouco vai ter várias. Mas, por enquanto, tá tranquilo? Hein, Abia, deu para atender aí? Entender? Tá tranquilo. Tá tranquilo, né? Então, vamos ver outro exemplo, viu? Vou fazer outro. Eu fiz esse com o seno, vou fazer um com tangente. Só vou fazer com eles dois, seno e tangente. Ó. Esse daqui é tudo positivo, tá vendo? Então, a gente vai trocar o x pela tangente. Integral da raiz de 4 mais x ao quadrado dx. Então, a gente faz x igual a 2 tangente de t. Porque o a aqui é a ao quadrado, tá vendo? Então, se é 4, a ao quadrado, então o a é 2, certo? Então, eu vou trocar x por 2 tangente de t. Aí o dx fica como? 2 secante ao quadrado de t dt, né? Que é a derivada da tangente é secante ao quadrado. Dx é 2 secante ao quadrado de t dt. Então, vai ficar a integral de 4 mais x ao quadrado. Como x é 2 tangente de t, ó, como é ao quadrado, vai ficar 4 tangente ao quadrado de t. Vezes o dx, que é 2 secante ao quadrado de t dt. Aí o que é que a gente faz? Coloca 4 em evidência. Né? Aí raiz quadrada de 4, que multiplica 1 mais tangente ao quadrado, tá vendo? De t, fecha parênteses, vezes 2 secante ao quadrado de t dt. Só que 1 mais tangente ao quadrado de t aqui, 1 mais tangente ao quadrado de t é secante ao quadrado. Eu mostrei aqui, eu fiz uma relação, como é que aparece essa relação de tangente ao quadrado mais 1 igual a secante ao quadrado. Eu peguei aqui, a gente já conhece, seno ao quadrado de x aqui, ó, mais cosseno ao quadrado de x igual a 1, e dividir tudo por cosseno ao quadrado. Tá vendo aí? Então, seno ao quadrado por cosseno ao quadrado dá tangente ao quadrado. Cosseno ao quadrado dividido por cosseno ao quadrado dá 1. E 1 sobre cosseno ao quadrado é secante ao quadrado, certo? Então, tangente ao quadrado de x mais 1 é igual a secante ao quadrado de x. Aí, voltando aqui, a gente vai ter integral de 4 secante ao quadrado, né? Que já entrou aqui no lugar de 1 mais tangente ao quadrado de t, que multiplica 2 secante ao quadrado t de t. Diga. Aceita a Luana aí, por favor. O quê? Aceita a Luana. Ah, peraí, eu tenho que ir lá, peraí, um momento. Alt Tab. Luana, cadê ela?
Quando vê alguém querendo entrar, me avisa, viu, gente? Já liberei, Luana. Obrigada, Nada, né? Não estava aí, não, tá? Chegou. O nem estava aqui. Então vamos ver, gente. Ó. Antes eu estava aqui, integral de 4 secante ao quadrado de t, vezes 2 secante ao quadrado de t dt. Então, integral de 4 secante de t. Né? Aqui eu tirei a raiz quadrada de 4 secante ao quadrado, ficou 2 secante. Tá vendo? Mas como tem esse 2 aqui, ó, 2 vezes 2, 4, então ficou integral de 4 secante de t, vezes secante ao quadrado de t dt. Multiplicando secante por secante, vai dar secante ao cubo, tá vendo? Secante vezes secante ao quadrado. Então, fica 4 integral de secante ao cubo de t dt. Pronto. Essa secante ao cubo a gente vai fazer por partes, né? Eu vou tornar a escrever ela assim, ó. 4 integral de secante de t vezes secante ao quadrado de t dt. E vou fazer u igual a secante de t, né? Se u é secante, a derivada vai ser secante de t vezes tangente de t dt. Né? E o dv é o restante, é secante ao quadrado de t dt. Mas como eu preciso de v, eu vou integrar isso aqui. A integral de dv vai ser v, integral de secante ao quadrado de t da tangente de t. Né? Então, v é tangente de t. Aí a gente vai substituir naquela formulazinha que a gente aprendeu. Integral de u dv é igual a u vezes v menos integral de v du. Né? Então, a gente vai ter secante ao cubo de t dt vai ser igual a secante de t vezes tangente de t, que aqui é u vezes v, tá vendo? Menos a integral de tangente de t vezes secante de t vezes a tangente de t dt. Eu deixei o 4 para multiplicar no final, viu? Esse 4 que está aqui na frente da secante ao cubo, hein? E depois eu veio para aqui, aí eu não coloquei ele agora, vou deixar para multiplicar no final, para diminuir a confusão aqui. Então, continuando, a gente vai u vezes v, que é secante vezes tangente, menos integral de v du. Tangente ao quadrado, que eu já multipliquei lá. Ué. Cadê? Deixa eu voltar para a gente ver. A gente tinha integral de tangente vezes secante vezes tangente. Então, ficou tangente ao quadrado vezes secante, tá vendo? Aí, integral de tangente ao quadrado vezes secante de t, dt. Aí, continuando, fica secante de t, que é essa, tangente de t, integral da tangente ao quadrado vezes secante de t ficou tangente ao quadrado, é secante ao quadrado menos 1, tá vendo? Foi substituído aqui no lugar da tangente ao quadrado, secante ao quadrado menos 1, vezes secante, tá vendo? Aí, resolvendo esse pedaço aqui, é menos, que aqui a gente está repetindo tudo, né? Menos, isso aqui ficou menos secante vezes secante da secante ao cubo, menos integral de secante ao cubo de t dt, menos com menos aqui dá mais, integral da secante de t dt. Agora, se a gente observar uma coisa, a gente tem secante ao cubo aqui no primeiro membro, tá vendo? E tem menos secante ao cubo aqui no segundo. Eu vou puxar esse que está negativo, trazer para o primeiro somando, né? Então, vai dar duas vezes integral de secante ao cubo de t dt, tá vendo? Essa já veio para cá. Então, sobrou o quê? Isso aqui, secante vezes tangente, mais a integral de secante de t dt, né? Tá clareando agora. Então, secante de t vezes tangente de t, a integral de secante de t é a ln da secante de t mais tangente de t mais c, certo? Pronto, a integral está feita. Agora eu vou multiplicar pelo 4, né? Deixa eu ver aqui como foi. Ah, não, mas antes disso eu fiz o seguinte, ó. O 2 que estava multiplicando a secante ao cubo, eu trouxe ele dividindo o segundo membro agora. Aí ficou 1/2 da secante de t vezes tangente de t, mais 1/2 da ln de secante mais tangente, né?
Agora eu vou multiplicar o 4. O 4 ficou lá atrás. Aí vai ficar 4 vezes 1 meio dá 2, tá vendo? Aqui 2 secante. Mais 4 vezes 1 meio dá 2 de novo. 2 ln, tá vendo? Mais c. Bora continuar para ver o que é que dá. Agora eu vou pegar onde tinha secante de t, eu vou substituir por 1 mais pela raiz quadrada de 1 mais tangente ao quadrado de t. Isso é para poder ficar tudo em função da tangente, para na hora da substituição para o x ficar mais simples, gente. Então, voltando aqui só para ver, ó, onde tem secante vai entrar a raiz quadrada de 1 mais tangente ao quadrado. Aqui, duas vezes a secante, tá vendo? E depois 2 ln de secante. Aí onde tem secante vai entrar tangente. Então vai ficar assim, 2 vezes a raiz quadrada de 1 mais tangente ao quadrado de t, vezes tangente de t, mais 2 ln raiz quadrada de 1 mais tangente ao quadrado de t, mais tangente de t mais c. Voltando ao início, a gente viu que x era 2 tangente de t, né? Então a tangente de t vai ser x sobre 2. Ó, tirando o valor da tangente, é x sobre 2. Que agora ele vai dar a resposta em função do x, né? Onde tiver tangente, eu vou colocar x sobre 2. Então, é 2 raiz quadrada de 1, tangente ao quadrado vai ficar x ao quadrado sobre 4, tá vendo? Depois, vezes tangente de t, que é x sobre 2, mais 2 ln da raiz de 1 mais tangente ao quadrado, que é x ao quadrado sobre 4, mais tangente de t, que é x sobre 2, mais c. Então, fica assim. Se a gente olhar bem, ainda simplifica mais, né? Mas eu deixei assim. Porque você tem esse x aqui com x ao quadrado vezes x, podia fazer alguma coisa, mas eu deixei aí, sem muita simplificação. Repetir aqui a integral original, que era a raiz quadrada de 4 mais x ao quadrado, o resultado dela é isso aí, né? Isso aí, esse assunto é só praticando, porque realmente tem um bocado de macetezinho, tem que saber um bocado de igualdade trigonométrica, senão não faz. Eu deixei 2 questões dessas para vocês fazerem em casa, ó. Cadê? Deixa eu voltar, peraí. Aí, ó. Esse slide amanhã eu vou colocar lá no AVA, né? A gente tá, gente, no unidade 3, unidade 3, S3, viu? Isso vai ficar publicado lá. Vou colocar tanto a gravação da aula quanto esses slides. Aí vocês pegam, eu coloquei a questão aqui, ó. Esse é usando o seno, né? Dei a resposta aqui. E aqui, ó, usando a tangente também, vocês treinam, deu uma resposta aqui que ela pode ser mais simplificada, mas eu parei onde eu substituí o x, eu deixei, certo? Então, vocês podem fazer isso em casa. Eu vou continuar porque a gente agora que vai entrar no assunto do segundo bimestre, né? Função de várias variáveis. Aí a gente vai se dedicar mais a essa parte aqui agora, que é o assunto desse bimestre agora. Começa com isso aí. Função de várias variáveis. A gente está acostumado a fazer funções assim, y e x, né? Y igual a x ao quadrado, y igual a 2x, mas agora não, agora a gente vai fazer em função de y e x e fazer também em função de x, y e z, né? Com 3 variáveis. Então, vamos aprender a determinar o domínio de funções com mais de uma variável. Uma função de 2 variáveis é definida através do seu domínio e de sua imagem. Então, se eu tenho agora aqui uma função de x e y, o domínio dela não é mais uma reta, nem uma curva, é uma superfície. No caso, aqui no caso, um plano, né? Esse plano XY, né? E se você subir, encontra a imagem que é f de xy, né? Essas coisas que a gente vai ver, mas a gente vai fazer exemplos numéricos para ver como é que realiza isso, né? A imagem, na realidade, é a resposta da questão, né? E o domínio, a gente vai ver um domínio de x e y, como é que faz. Vamos ver um exemplo numérico aqui. Isso, negócio desse. Aí, gente, ó. Determine o domínio da função algébrica
determine o domínio da função algébrica e graficamente. Quer dizer, a gente vai fazer o domínio algébrico e desenhar o domínio dela, né? Como é que fica o domínio dela num esboço de desenho, certo? Então, quando acontece uma situação dessa, a gente tem que olhar que restrições é que acontece, velho. A gente tem aqui restrições. O denominador tem que ser diferente de zero, certo? Não tem divisão por zero. Então, no caso aqui de x menos 1, ele tem que ser diferente de zero. E uma raiz quadrada não tem... Como é raiz quadrada, não pode ser negativa, né? Tem que ser maior ou igual a zero. Não é isso? Aí, ó, o denominador tem que ser diferente de zero e a raiz quadrada tem que ser maior ou igual a zero, né? Então, o domínio está dentro disso. É isso que a gente vai fazer aqui, ó. Então, se x menos 1 é diferente de zero, x vai ser diferente de 1, né? Jogando o menos 1 para o segundo membro, ó, x fica diferente de 1. E se x mais y mais 1 é maior ou igual a zero, né? Logo, o domínio será assim. A gente pode escrever o domínio algébrico assim, rapidinho. Ó. É o conjunto do x e y pertencente ao R2. R2 porque agora é no plano, não é mais numa reta, né? Então, como tem duas variáveis, você pula para R ao quadrado, para R2, né? Então, conjunto do x e y pertencente a R2, tal que x mais y mais 1 tem que ser maior ou igual a zero. E x diferente de 1. Essa é a resposta do domínio, certo? É o que a gente analisa antes, né? Analisou, viu o que não pode, joga aqui. Simplesmente isso. Agora a gente vai ver isso no gráfico, como é que a gente faz isso graficamente. Alguma dúvida até aí, gente? Estão acompanhando aí? Sim. Se tiver dúvida, falem, viu? Eu estou achando que está todo mundo entendendo tudo, estou adiantando. Viu? Vamos ver isso aqui agora. Vamos ver isso aqui agora no gráfico, ó. Então, o que foi que a gente fez, ó? A gente tem x mais y mais 1 maior ou igual a zero, tá vendo? Então, eu vou escrever como se fosse uma equação, ao invés de ser na equação, eu vou escrever y igual a menos x, eu joguei o x para o segundo membro, menos x menos 1. Então, que reta é essa? É uma reta onde o a é negativo. Então, ela é uma reta decrescente. Aí, como é que a gente marca ela? É fácil. Se eu fizer x igual a zero, eu vou ter y igual a menos 1. Está aqui, tá vendo? Y menos 1. E se eu fizer y igual a zero, o x também vai ser menos 1, porque eu vou jogar o x para cá, ele troca o sinal, fica x igual a menos 1. Então, a reta tem um ponto menos 1, 0 e 0, menos 1. Né? Então, esse ponto e essa reta aqui, vermelhazinha aqui, ó, uma reta decrescente. Aí a gente sabe o seguinte, que o x não pode ser 1, né? O x tem que ser diferente de 1. A reta que corresponde ao x igual a 1 é essa azul aqui, ó, que eu fiz. Ó. Aqui x igual a 1 é essa reta paralela ao eixo dos y, né? Que é x igual a 1. Então, ela não pertence ao domínio, está fora, né? E aí, como é que que região é do domínio? É essa região aqui, ó, x mais y mais 1 maior ou igual a zero. Todos os valores maiores do que a reta. Inclusive ela também, como é maior ou igual, a linha da reta pertence ao domínio. Então, essa parte de cima, toda a parte de cima aqui, está pintada de vermelho aqui, tá vendo? Do lado direito. Essa parte toda de vermelho é o domínio dessa função. E excluindo a reta azul. A reta azul não pertence ao domínio, né? Essa parte branca aqui também não pertence, porque ela tem que ser maior ou igual, então é igual à reta e maior do que ela. Todos os valores maiores do que ela. Ainda coloquei aqui para confirmar, ó, os pontos em cima da reta vermelha pertencem ao domínio, tá? Ao domínio da função. A reta vertical azul não pertence ao domínio da função. Então é isso. Se for uma reta, você desenha a reta e depois vê onde é que fica o domínio dela, se é maior do que ela, ou igual ou menor. Faz o desenho. Se for uma parábola, pela mesma forma. Se for uma hipérbole, pela mesma forma, e assim vai. A gente vai treinar mais aqui. Tudo bem até agora, gente?
Vamos para o próximo. Aí, calcule o domínio da função abaixo e esboce o seu gráfico. A função é essa aqui, ó, g de x e y, tá vendo? Igual a 9 menos x ao quadrado menos y ao quadrado. Como está dentro da raiz, ó, esse valor aí tem que ser maior ou igual a zero, né? 9 menos x ao quadrado menos y ao quadrado tem que ser maior ou igual a zero, porque não tem raiz quadrada de número negativo nos reais, né? Então, o que foi o que eu fiz aqui? Repetir menos x ao quadrado menos y ao quadrado maior ou igual a menos 9. Eu joguei o 9 para o segundo membro. Ficou tudo negativo, né? Aí agora eu multiplico por menos 1. Aí o que acontece? X ao quadrado mais y ao quadrado. Aí troca também o sinal da desigualdade. Passou a ser menor ou igual a 9. Né? Era maior ou igual, mas como a gente multiplica por menos 1, ele troca também. Então a função agora ficou assim: x ao quadrado mais y ao quadrado menor ou igual a 9. Agora, professor, você multiplicou por menos 1, por quê? Para mudar, porque ela ficou toda negativa, tá vendo? Uhum. Para tirar os sinais negativos. Aí você multiplica. É porque ela tem que ser maior que zero, né? Maior ou igual a zero, né? Aí toda vez que acontecer isso, o sinal de desigualdade também inverte. Era maior ou igual, ficou menor ou igual, tá vendo? Entendi. Ela ficou toda positiva, agora com menor ou igual a 9. Ok, obrigada. Agora observe que o 9 eu posso escrever com 3 ao quadrado, tá vendo? X ao quadrado mais y ao quadrado menor ou igual a 3 ao quadrado. Isso é uma equação de uma circunferência, né? De raio 3, tá vendo? Porque, na realidade, é chamada equação reduzida da circunferência. Que, na realidade, a equação da circunferência é assim, ó, x menos x do centro ao quadrado, mais y menos y do centro ao quadrado, igual a r ao quadrado. Aí desenvolve isso tudo e chega na equação geral. Mas, no caso aqui, ó, o x do centro é zero, tá vendo? Só tem x ao quadrado. E o y do centro também é zero, só tem y ao quadrado. Então, o raio aqui, no caso, é 3, que era 9, né? Então ficou 3. Aí o que é que a gente desenha? É uma circunferência de raio 3, fica assim, entre os eixos x e y, tá vendo? Ó. Aí quem é o domínio? Se está dizendo que o domínio é menor ou igual ao raio, tá vendo? Menor ou igual a 3, então é dentro da... O domínio está dentro da circunferência, inclusive a linha, né? Porque tem o igual. Se só fosse menor do que 3, a linha não entrava, mas como tem menor ou igual, a linha também entra. Então, o domínio é toda a parte interior da circunferência, incluindo a linha. E algebricamente, a gente escreve assim, ó, o domínio de G é o conjunto de x e y pertencente a R2, tal que x ao quadrado mais y ao quadrado é menor ou igual a 9. Isso que a gente achou. Alguma dúvida aí, pessoal? Até agora não, peraí rapidinho, professor. Ah, você vai deixar aí para copiar, você vai deixar disponível, né? Para a gente depois pegar essa aula, né? Ah, tá disponível amanhã de manhã. Amanhã de manhã eu coloco no AVA. Vou colocar... Tá na unidade 3S3, viu? Pronto. Vou colocar lá. Eu tava copiando, mas só para não atrapalhar a aula, você pode seguir, então. O 3S3, aí eu... Aí vocês podem pegar e estudar com calma. Vou colocar a gravação e o slide também. Pronto, ok. Vamos continuar. Calcule o domínio da função abaixo, algébrica e graficamente. Eu vou deixar vocês fazerem essa aí, dar um tempinho para ver se vocês conseguem, vá. Pronto. Eu só vou dar um detalhe. Ó. Essa parte de cima vocês não se preocupam, porque não tem nenhuma restrição, entendeu? 3x mais 2y, o domínio ele é R ao quadrado, o domínio é total. A restrição só está embaixo, então você só se preocupa com a de baixo. Vá. Vou dar um tempinho aí enquanto vocês fazem. Toma água. Daqui a pouco eu mostro a resposta.
Já estou aqui, viu, pessoal? Qualquer dúvida pode perguntar aí. Tá bom. Quem foi o aluno que veio de fora que disse que hoje está assistindo a primeira aula? Anotar o nome dele aqui para perguntar ao André como é que a gente faz com ele. Cadê ele? Não está aí, né? Professor, a gente vai pegar o 3x ao quadrado e vai pegar e vai tirar a raiz e vai cortar a raiz, não, né? Não, você faz o seguinte, 3x ao quadrado mais 2 menos y tem que ser maior, repare, aí ele vai ser maior ou igual a zero ou só maior do que zero? Me responda aí. Maior ou igual a zero. Não, porque é denominador, tá vendo? Não pode ser. Ah, sim. Tem que Tem que ser maior que ser zero. maior do que zero. É. Depois você... veja aí. Deixar você pensar aí um pouquinho. Mais 2. Uma parábola. Y é 2, quando y é 0. Aí você tem uma parábola, viu? Depois você tira o valor de y, vai ficar y igual a 3x2, né? 3x2 mais 2 é igual a y. Aí você, se você se lembrar do ponto do x do vértice e do y do vértice, tente fazer o gráfico dela para ver. Cadê a Gerlane? Tá fazendo? Quem é que tava falando comigo aí? Foi a Ábia, foi? Não, sou eu, Luana. Ah, Luana, deixa eu ver. Luana Souza, né? Isso. É medicina. Tá bom. Conseguiu, Luana, fazer aí o gráfico? Tô tentando aqui. Você sabe a fórmula do x do vértice? Foi uma das últimas aulas que o senhor deu, não foi? Não, você aprendeu naquela matemática básica, aquela primeira matemática tá, que dá, sim. antes de cálculo 1. Sim, sei. É menos, entendeu? X do vértice é menos b sobre 2a. Veja aí quanto é que dá.
Sei. E depois calcula o y do vértice. Pega o x e substitui na equação que você acha. Que aí é uma equação em segundo grau. No caso, teria que fazer ela separada? Dividir, fazer a parte de cima e depois fazer a parte de baixo, né? A parte de cima você não se preocupa, só faz a de baixo. Ah, tá falando só de baixo, né? A parte de cima. E a gente vai fazer o que com a parte de cima? A de cima não se preocupe não, que o domínio dela é total, não tem restrição nenhuma. Então você não precisa nem se preocupar. Basta dar o domínio da parte de baixo aqui. Que ela tem que ser maior do que zero. No caso, professor, ele ali não iria cortar, ele não ia se tornar uma equação do primeiro grau, ele? Esse de baixo? Não. Tipo, não ia tirar a raiz? Não dá para tirar a raiz? Você tira... Você vai tirar ele de dentro da raiz. Você vai pegar 3x ao quadrado, botar aqui fora, mais 2 menos y. Você resolver isso. Fazer o gráfico dessa função. Que vai dar 3x ao quadrado mais 2 igual a y, né? É uma função de segundo grau. Não, entendi. Eu achei que poderia resolver, cortar e depois cortar com... Não pode tirar da raiz, não. Entendi. Vai continuar tudo na raiz? Não, você tira... É porque ele estava pensando em resolver aqui dentro, ó, cortar a raiz para depois simplificar com o de cima. Não tem nada a ver isso, não. Você só vai pegar, fazer 3x ao quadrado mais 2 menos y e resolver isso. Saindo da raiz, entendeu? Resolve ele fora da raiz. Ah, tá, entendi. Eu vou mostrar a vocês logo como é que faz isso. Bora ver. Aí, ó, a gente faz 3x ao quadrado mais 2 menos y maior do que zero, certo? Não pode ser igual a zero porque ela é denominador. Aí o que foi que eu fiz? Menos y maior do que 3x ao quadrado menos 2. Aí como ela ficou negativa, eu multipliquei por menos 1. Olha. Aí ficou y menor do que 3x ao quadrado mais 2. Tá vendo? Y menor do que 3x ao quadrado mais 2. Aí o domínio algébrico você escreve assim. Conjunto do x e y pertencente a R2, tal que y é menor do que 3x ao quadrado mais 2. É o que a gente achou aqui mesmo. Tá vendo? Agora, vamos desenhar a parábola y igual a 3x ao quadrado mais 2. A gente vai desenhar essa parábola daqui. Ó. E depois a gente verifica através da desigualdade qual é a região do domínio, certo? Aí, como foi que eu fiz? Eu fiz aqui na mão ela. Y igual a 3x ao quadrado mais 2. Aí, o x do vértice é menos b sobre 2a. Não tem o termo b, porque se lembra que a função de segundo grau é ax ao quadrado mais bx, não tem o termo x, né? Então, b é zero. Menos b sobre 2a. Então, fica 0 sobre 6. Então, o x do vértice é zero. Para achar o y do vértice, você pega esse zero e substitui aqui na função. Né? Porque já é y, né? E você vai achar o y do vértice. Dá 3 vezes nada é nada mais 2. Então, o y do vértice é 2. Então, ela está aqui em cima, o vértice da parábola. Onde y é 2. Pronto. Mas aí, eu não sabia como é que ela ia... Se ela corta o eixo do x ou não. E o que é que a gente faz? Vai achar o discriminante para ver aonde é que ela... A gente vai achar as raízes para ver onde é que ela corta o eixo do x. Só que quando eu fiz o discriminante, b é 0, b ao quadrado, menos 4ac. A é 3, c é 2. Então, ficou um discriminante negativo, tá vendo? Delta igual a menos 24. Isso quer dizer que ela não tem raízes reais. Ela não corta o eixo do x. Né? Se não corta o eixo do x e o a é positivo, e o vértice é aqui, é porque a abertura dela é para cima aqui, a partir daqui.
Então, ela está aqui, nessa situação que eu desenhei, tá vendo? Pronto, aí a gente vai ver qual é o domínio dela. Então, o domínio ficou como? Y é menor do que 3x2 mais 2. Então, é todos os valores menores do que a parábola. A linha da parábola não entra no domínio. Eu botei uns pontinhos aí para dizer que ela não entra, né? É só essa parte de baixo, parte de fora. Se você crescer ela, é tudo aqui fora. Ó. A parte que está para baixo, porque é menor. Se fosse maior, era a parte de dentro. Mas se você quiser confirmar se esse domínio está correto, você faz o seguinte, pega um ponto e substitui na função. Se der uma verdade, é porque está correto. Se der uma mentira, está errado. Então, o que foi que eu fiz? Eu peguei um ponto x igual a 0 e y igual a 0, que é bastante simples para fazer, né? Aí peguei, quando y é 0, y menor do que 3x ao quadrado mais 2. Aí, y0 menor do que 3 vezes 0, dá 0 também, mais 2. Então, deu o quê? 0 menor do que 2, que é uma verdade. Se deu uma verdade, então os pontos do domínio são os pontos externos, certo? Se eu pegar um ponto aqui dentro, onde não é o domínio, por exemplo, onde y é 3, vamos supor que eu faça x igual a 0 e y igual a 3. Com certeza vai dar uma mentira, não vai dar verdade. Então, ele não é domínio, quer ver? Se eu pegar um y igual a 3 aqui, então y é 3, x é 0, 3 vezes nada é nada, aí está dando que 3 é menor do que 2, tá vendo? Que não é verdade. Então, quando der uma mentira é porque o ponto não pertence ao domínio. Então, o domínio é esse aí mesmo, essa parte toda de fora, aí para a parte de baixo da parábola, sem incluir a linha da parábola. A linha está fora também. Tudo bem, gente? E aí, Luana, entendeu? Sim. Pode continuar. Então, quando tiver dúvida num domínio, só você pegar um ponto e substituir na função. Se der uma verdade, é porque aquele ponto está no domínio, então todos os pontos naquela região pertencem ao domínio. Vamos para outro. Aqui, esse daqui já é um pouquinho mais complexo. Ó. Calcule o domínio e faça o esboço desse domínio da função abaixo. F de x igual a raiz quadrada de y menos x, que multiplica ln de y mais x. Então, raiz quadrada de y menos x, que multiplica o ln de y mais x. Pronto. O que é que a gente sabe? Raiz quadrada não tem número negativo. Então, y menos x tem que ser maior ou igual a 0. Aí aqui, tá vendo? A solução, temos que y menos x é maior ou igual a 0. Logo, y é maior ou igual a x, tá vendo? Jogando para o segundo membro. Na outra parte, né, a do ln, ele tem que ser, y mais x tem que ser maior do que 0. Porque não existe ln de 0 e não existe ln de número negativo, certo? Então, toda vez que vem dentro de um ln assim, ó, você tem que dizer que ele é maior do que 0, certo? Então, y mais x tem que ser maior do que 0. Ou seja, y é maior do que menos x. Jogando x para o segundo membro, y é maior do que menos x. Então, o domínio a gente pode escrever assim, ó. Corrente do x, y pertencente a R2, está o que y é maior do que x e y é maior do que menos x. Aqui y é maior ou igual, né? Porque é uma raiz, e y é maior do que menos x porque é um ln. Agora a gente vai fazer o seguinte, ó. Vamos desenhar duas retas. Uma y igual a x e a outra y igual a menos x. Não é isso que a gente está tendo aqui, ó. Se eu botar um igual aqui, fica y igual a x. Se eu tirar a desigualdade, tá vendo? E se eu tirar a desigualdade daqui, fica y igual a menos x. Então, a reta y igual a x é essa reta azul que você está vendo aqui, ó. E a reta y igual a menos x, ela é uma reta decrescente, é essa verde aqui, ó. Passando aqui. Agora vamos ver aí a desigualdade para a gente ver o domínio, ó. Y maior ou igual a x. Então, com relação à reta y igual a x, que é a azul, ó, são os valores maiores do que ela. Então, todos os valores maiores aqui, ó. Inclusive aqui embaixo, né?
Não entrou porque não serve para outra reta. Porque tem que ser a interseção das duas. O domínio, quando é assim composto, é o domínio que serve para as duas que você pega. Então, o domínio da outra, y igual a menos x, cadê ele? Então, é y maior do que menos x, também maior, tá vendo? Se é maior, é a parte de cima dessa reta verde, ó. Como é maior, a reta não entra. Eu botei uns pontinhos vermelhos aqui, mostrando que ela não faz parte do domínio. Então, é toda a parte maior do que ela. Que, inclusive, tem aqui embaixo também, ó, maior. Mas o problema é que essa parte daqui não serve para o domínio porque contraria essa reta azul. Que a reta azul diz que tem que ser maior do que ela. E se pegar a parte de baixo, que é menor, não serve. A mesma coisa aqui, para verde. A verde aqui, se eu pegar... Não, para azul agora. Se eu pegar azul aqui, essa parte serve para azul, que é maior, mas não serve para verde, porque a verde tem que ser valores maiores do que ela. Se eu pegar aqui, fica menor. Então, o domínio é a interseção das duas, aquela região que serve para as duas. Então, é essa região azul aí. Sem contar a linha verde está fora, certo? A linha azul está dentro porque é maior ou igual. Ó. Então, Mas a outra só é maior, então ela não entra. Entendeu, Luana? Sim, Tudo tranquilo? tudo tranquilo. Vamos lá. Posso continuar, né? Uhum. Então, bora. professor, na verdade eu não entendi muito bem ali. O que você não entendeu? Na parte que o senhor falou da interseção para poder essa parte da linha verde com a linha azul. Então, repara, se eu for pintar só o domínio da linha azul, ele diz o que a linha azul? Que o y tem que ser maior ou igual a x, né? Então, é todo valor maior do que ela. Então, essa região aqui você está vendo aí o cursor? Eu mexendo nele? Tô. Essa região aqui também é domínio da azul, tá vendo? Essa região toda aqui, que está acima dela, é domínio da azul. Só que não é domínio da verde, porque a verde disse que o domínio é maior do que a reta menos x, e a reta menos x é essa verde. Os valores maiores são de cima, não é o de baixo. Então não serve. Serve para azul, mas não serve para verde. Essa parte daqui, ó, acima da verde, é domínio da verde, mas não é da azul. Porque se eu pegar essa parte aqui, é menor do que a reta azul, mas na reta azul está dizendo que é maior ou igual a ela. Então é só a parte de cima, entendeu? Aí o que serve para as duas é justamente esse triângulo azul aí. Se você desenhar... É porque eu não quis pintar tudo, senão ia fazer uma confusão aí para poder ver, só deixei a parte de interseção mesmo. Mas se você pintar tudo, você... Atribuir um valor, professor, para poder tentar... Oi? Teria como atribuir um Diga aí. valor para... Tipo, teria como tentar atribuir a um valor o x e o y para poder tentar... Aí não, porque domínio é uma região grande, né? Que você vai ver da reta. Então não tem como... Só se fosse só de uma questão, no caso, para poder calcular, no caso. O que você tem que saber é o seguinte, ó. Se o domínio diz que é maior do que a reta, é a parte superior dela, né? Se diz que é menor, é a parte de baixo. Então, se fosse menor aqui, ó, do que x, era essa região de baixo dela, ó, essa região toda aqui. Ó. Mas como está dizendo que é maior, é a parte de cima. A mesma coisa para verde. A verde está dizendo que é maior do que ela. Então, é a parte de cima, não é a parte de baixo, certo? Só que o que eu estou falando é o seguinte, para verde, essa parte daqui também serviria, essa parte que eu estou passando o curso, porque é maior do que ela, mas não serve para azul. Então tem que, como é um conjunto, é uma função composta, tem que servir para as duas. Aí tem que ser a parte de interseção das duas. Entendi. Não, tô entendendo. Entendendo, professor. Amanhã, quando você pegar essa coisa, você pega tenta fazer ela desenhando com lápis para você ver, que você percebe. É porque olhando assim, sem pegar para fazer, às vezes eu fico na dúvida. Entendi. Não, mas eu comecei a entender. Pode continuar e amanhã qualquer coisa até eu falo com o senhor pelo WhatsApp. Certo. Bora ver o próximo. Agora a gente vai aprender a fazer gráfico.
gráfico em 3 dimensões, viu, gente? Aqui agora a gente vai fazer gráfico hiperbólico, fazer gráfico de esfera, essas coisas assim, em 3 dimensões. Tem que ter atenção, não é muito difícil não, mas tem que ter atenção para ver como é. A gente vai fazer esse gráfico da função 4 menos x ao quadrado menos y ao quadrado. Agora vai entrar 3 variáveis, né? Porque f de x, y aqui a gente vai chamar de z. Ó. Aí vai ficar z igual a 4 menos x ao quadrado menos y ao quadrado. Então, são 3 dimensões e aí a figura fica no espaço. Aí, nesse caso, o gráfico é em 3 dimensões. A técnica é zerar um eixo e trabalhar com os outros dois. Lembre-se que f de x é igual a z, né? Então, assim, nós temos que z é igual a 4 menos x ao quadrado menos y ao quadrado. Vamos fazer primeiro x igual a 0. Ó. Zerar x, então sobrou o quê? 4 menos y ao quadrado. Né? Z igual a 4 menos y ao quadrado. Que é uma parábola de concavidade para baixo, tá vendo? Porque o a é negativo, ó, entre os eixos z e y. Repara, se eu zerar o y aqui, eu tenho z igual a 4 menos y ao quadrado. Se eu zerar o y, fica z igual a 4, tá vendo? Aqui em cima. Z igual a 4. E se eu zerar o z, você vai ter que y, ó, jogando y para cá, vai ser a raiz quadrada de 4, que é mais ou menos 2. Então, aí as raízes dele é 2 e menos 2, tá vendo? Então, a gente faz uma parábola entre o eixo y e o eixo z. Partindo de menos 2, passando no 4 e vindo até 2, né? Essa parábola aí. Até aí tudo tranquilo? Porque o gráfico não é esse ainda não, a gente vai continuar. Depois a gente vai zerar o z, depois... Diga. É como se fosse fazer como se fosse um sistema, por exemplo, isso? Como se fosse separar 2 equações para poder fazer mais? Concluir tudo? A gente zera uma e faz com 2. Depois zera outra e faz com mais 2. Depois vai zerar... A gente zerou o x, não foi? Aí achou o desenho dessa parábola. Agora a gente vai zerar o y ou o z. Vou ver o que foi que eu zerei aí na frente. E aí a gente vai achar outro desenho. São 3 desenhos. Depois a gente junta os 3 desenhos no sistema, no eixo x, y e z. Ver o que é que dá. Certo? Bora continuar aqui para ver. Olha. Não. Agora vamos zerar o z. Olha. Quando a gente zera o z, fica assim, x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 4. Essa equação de quê? Vocês se lembram? É a equação de uma circunferência. X ao quadrado é igual a y ao quadrado mais igual a 2 ao quadrado. Né? Então, é uma circunferência de raio 2. Ó, entre os eixos x e y. Né? Ela está feita aqui, tá vendo? Porque se você faz 4 é 2 ao quadrado, então x ao quadrado mais y ao quadrado igual a r ao quadrado, a gente já sabe o raio. O raio é 2. Então, desenha aqui entre x e y uma circunferência de raio 2. Pronto. Agora a gente vai zerar o y. Quando zera o y, fica assim, ó, z igual a 4 menos x ao quadrado, que é uma parábola entre os eixos z e x. Z e x. Então, o mesmo esquema que a gente fez no outro. Ó. Se eu zero x, fica z igual a 4, tá vendo? Se eu zero z, fica x igual a mais ou menos 2. Raiz quadrada de 4 dá mais ou menos 2. Então, também tem uma parábola semelhante àquela primeira, né? Só que agora é no eixo z e x. No outro foi... Deixa eu ver que eixo foi o outro. O outro foi no eixo z e y, tá vendo? Essa é no eixo z e x, aqui. Então, a gente vai ter algo assim. Deixa eu ver o que é que tem aqui depois. Aqui, ó. O gráfico fica assim, ó. Você pega um eixo Z aqui, pega um eixo X aqui e pega o eixo Y aqui, ó. Aí desenha uma parábola entre Y e Z. Menos 2 e 2, tá vendo? Essa parábola aqui cheia, ó. Passando pelo 4. Depois pega o eixo X com o eixo Z. Desenha outra parábola, tá vendo? Ela começou cheia e do outro lado ela tá pontilhadinha, tá vendo? Até o 2 do X lá dentro. Né?
e depois desenha a circunferência, tá vendo? Aí dá essa figura assim espacial, parecendo um capacete. Deu para entender? Sim. Deu, professor. Não é muito complicado, não. Só é ter calma de observar, ter a visão de ver como é que fica as parábolas. No caso aqui, a parábola tem uma... As duas estão no eixo Z, né? A altura dela é 4. Então, uma desce até o eixo X, até o eixo Y aqui, e a outra desce até o eixo X. E na base tem uma circunferência. Então, dá uma figura assim, tipo um capacete. Isso é uma figura espacial. Bora ver outra. Aí eu tenho um Z igual a x ao quadrado mais y ao quadrado, né? Vamos considerar o eixo Z fixo, né? Assim, para Z igual a zero, a gente vai ter x ao quadrado mais y ao quadrado igual a zero. Quer dizer, a gente zerou Z, né? Que é o ponto 0, 0, 0. Quer dizer, se x ao quadrado mais y ao quadrado é igual a zero, é porque x e y também é zero, né? Então, você tem um ponto espacial 0, 0, 0, que é na origem, né? Aí depois a gente vai pegar Z igual a 1, né? Aí a gente vai ter uma circunferência de raio 1, né? Porque x ao quadrado mais y ao quadrado é igual a 1. Eu posso escrever 1 como 1 ao quadrado, então o raio dela é 1. Depois a gente faz Z igual a 4 aqui. Então, x ao quadrado mais y ao quadrado é igual a 4. Então, é uma circunferência de raio 2, certo? Aí, para Z igual a 4, temos uma circunferência de raio 2. Depois a gente faz Z igual a 9, no lugar do zero. Então, a gente vai ter uma circunferência de raio 3. Observe que eu começo com ponto, depois vem uma circunferênciazinha com raio 1, depois outra com raio 2, depois outra com raio 3. Vai crescendo o quê? Bora ver que figura é essa. Aí fica assim, ó. Colocando os três eixos, enxergaremos o paraboloide assim, ó. Porque aqui você tem um ponto, depois uma circunferência de raio 1, depois uma circunferência de raio 2, depois uma circunferência de raio 3. Se você como é que se fechar a figura, dá nisso aí. Tipo uma taça, né? Aqui você tem as circunferências aqui, ó, mostrando Z igual a 0 é o ponto, Z igual a 1, Z igual a 2, Z igual a 4 e Z igual a 9. Aí você tem essa figura. Se por acaso fosse diminuindo a circunferência de novo até parar num ponto, né? Ia dar uma melancia. Fechava. Ficava algo assim, tipo uma melancia. Tudo bem até aí, gente? Continuar. Joana, tá entendendo? Tô sim. Pronto. Pode continuar. Me tira uma dúvida. No caso, ele aí, o senhor falou que ele poderia se completar, né? Então, no caso, seria o ponto máximo do que ele poderia chegar, tipo, em Y, no caso? O que o senhor falou? Não entendi. A sua pergunta ficou picotando a voz. Pergunte de novo aí. No caso, se ele se completasse, seria o ponto máximo dele em Z? Você falou Aí como depende, se... exato. Se a gente fosse, eu falei o quê? Se a gente fosse agora, ao invés de aumentar, fizesse uma menor, né? Uma circunferência menor, tipo raio 2, depois com raio 1 e depois com um ponto. Aí seria um ponto máximo dessa figura. Ele fecharia, né? Entendi. Ele não poderia ainda... porque não poderia criar mais um outro, né? Em cima dele, né? Não teria como, né? Não teria como o quê? Diga de novo. Criar Não, é isso mesmo, professor. Não, deixa pra lá. Eu que viajei aqui agora. Eu viajei agora. Aqui tem muitas variações que você pode fazer, entendeu? Você podia, sei lá, fazer
circunferências menores aqui dentro, para fazer um dentro do outro, várias opções. Ah, pode fazer isso. Pode acontecer isso. No caso? Oi? No caso, pode acontecer isso? De ter um dentro do outro? Pode. Ou... Ah, então não Claro viajei. que pode. Só depende da função que você pensa. Teria que ter mais outra função para fazer isso. Entendi. Vamos ver o próximo aqui, o que é. Aí a gente vai fazer agora uma bola de futebol americana. Que ela... Uma bola de futebol americana é facilmente reconhecida pelo seu formato. Mas você já imaginou que uma bola como essa pode ser representada por um gráfico de superfície? Como você esboçaria? Chegou alguém aí para ser... Eu vou lá, porque parece que chegou alguém para entrar. Cadê? Layout. Pedro, chegou agora. Isso é hora de chegar, Pedro? Vamos voltar lá, gente. Voltou para a apresentação? Hein, pessoal? Voltou aí para a apresentação? Tá mostrando os slides. Aqui Uma nunca bola, saiu. né? Ah, não saiu não? É porque eu saí aqui para admitir Pedro, que estava pedindo para entrar. Aí uma bola de futebol americano é facilmente reconhecida pelo seu formato. Mas você já imaginou que uma bola como essa pode ser representada por um gráfico de superfície? Como você esboçaria essa bola sabendo que ela pode ser modelada pela superfície quádrica y² sobre 2² mais z² sobre 4² mais x² sobre 2² igual a 1? Como a função poderá ser esboçada? Eu disse que eu ia dar um tempo para vocês fazerem, mas eu acho que vocês não vão fazer não, que aqui é a equação de uma elipse. Tem elipse, eu acho que não, vocês não devem estar por dentro. Então, por exemplo, se eu zerar o y aqui, a gente vai ficar com z² sobre 4² x² sobre 2² igual a 1. Isso é a equação de uma elipse, centrada no eixo z, é uma elipse vertical, certo? Porque como é que você descobre isso? Quem está com a parte maior. Quem está com a parte maior é o z, tá vendo? Está com 4². O x está com 2, então ela está na vertical. Aí se depois eu zerar, por exemplo, o x, aí a gente vai ter y² sobre 2² mais z² sobre 4². É outra elipse também no eixo z, centrada no eixo z, porque 4 aqui é maior do que o 2, de novo, né? Então agora, só que agora no eixo, entre o eixo y e z, né? Outra elipse. E quando eu zero o z, quando eu zerar o z, o que acontece? A gente vai ter y² sobre 2² mais x² sobre 2². Observou que embaixo estão iguais? 2² e 2²? Então, uma elipse que tem as duas partes iguais é uma circunferência, certo? Porque aqui o que é que eu faço? 2² é 4, 2² é 4, multiplico pelo 1. Né? Aí vai ficar y² mais x² igual a 1, igual a 4. É uma circunferência de raio 2. Mas bora ver aqui na frente como foi que a gente fez. Ah, eu entendi. No caso é porque o início e o final tem que ser igual, né? Por isso que é sobre 2². É isso, professor? Tipo, o y sobre o 2² e o x² sobre o 2². Porque no final, no início e o fim tem que ser igual, né? O raio, no caso. Se são iguais,
aí ela é uma circunferência. Porque o que é uma elipse? Uma elipse é assim, tipo um ovo, né? Mas se ela tem um comprimento diferente do outro, no eixo X, por exemplo, se ela tiver dentro o A e o B que eles chamam, né? Então, se forem iguais, é uma circunferência. Entendi. Esse dá para entender. A gente tem y ao quadrado sobre 2 ao quadrado, mais e ao quadrado sobre 4 ao quadrado, mais x. Alguns cortes, olha. Fazendo z igual a zero primeiro. Z igual a zero. Então, a gente tem y ao quadrado sobre 2 ao quadrado, x ao quadrado sobre 2 ao quadrado, né? Igual a 1. Então, isso aqui, ó, como embaixo é 4, os dois são iguais, a gente leva multiplicando 1. Vai ficar y ao quadrado mais x ao quadrado igual a 4, tá vendo? Que eu posso escrever assim, y ao quadrado mais x ao quadrado igual a 2 ao quadrado. Isso é uma circunferência de raio 2, tá vendo? Circunferência de raio igual a 2 entre x e y. Eu desenhei ela aqui, tá vendo? Tem um y, tem um x. Isso quando você zerou o z, né? Z igual a 0. Agora a gente vai zerar o x. Ó. Nós temos y ao quadrado sobre 2 ao quadrado, mais e ao quadrado sobre 4 ao quadrado, né? Igual a 1. Aí a gente tem uma elipse, ó, entre y e z, centrada em z, com a parte maior, tá vendo? Menos 4 e mais 4 aqui no eixo z, tá vendo? E com 2 e menos 2 no eixo y. Ó. Ela é assim. Então, toda vez que você tiver uma elipse assim, ó, você pega o que for maior, ela está centrada no eixo maior, né? Como no Z é 4, então ela está mais comprida no Z, então ela está na vertical, né? O desenho não está muito bom, não, porque eu fiz a mão livre, mas dá para ver. Quando a gente zera o y, vai acontecer algo semelhante a isso. Ó. Você vai ficar com z ao quadrado sobre 4 ao quadrado, mais x ao quadrado sobre 2 ao quadrado igual a 1. Isso também é uma elipse centrada em z, né? Entre o eixo e x. Então, ela tem a parte 4 no z, né? E a parte 2 no x. Então, a gente tem uma elipse assim. Aí eu joguei nos 3 eixos aqui, ó. Eixo Z, eixo Y e eixo X aqui. Tá vendo? Aí eu desenhei entre o Z e o Y. Cadê aqui? Z e o Y, essa daqui, né? Eu desenhei ela aqui por fora, né? Passando aqui pelo menos 2 do Y, desceu até o menos 4 e passou de novo pelo 2. Tá vendo? Depois desenhei Z com X, ó, que é outra parábola. Passando aqui pelo eixo X, aqui no 2, tá vendo? Aqui no X do 2, aí fecha. E por último, desenhar a circunferência, que foi aquela que a gente fez primeiro, essa daqui, ó. Que está entre o eixo Y e X. Y e X. Aí você vê um formato de uma bola de futebol americano. Não é isso? Eu aconselho a vocês a dar uma revisada. Bota no Google ou no YouTube, que tem muito professor explicando sobre isso. Explicando sobre elipse. Eu não coloquei nenhuma questão de hipérbole. Vou ver se na próxima aula eu já começo com a questão de hipérbole, para a gente ver como é que faz um gráfico de uma hipérbole. Né? Então, fazer uma revisão das cônicas, né? Circunferência, parábola, elipse e hipérbole, essas 4, né? Faz uma revisão para poder entender isso melhor. E a gente vai... Eu pensei que eu ia demorar hoje nessa aula, mas terminei agora. Não saia não, que eu vou botar a presença de vocês, gente. Tá certo? Certo. Deixa eu colocar a presença primeiro, porque eu pensei que essa aula a gente ia até umas 9h30, mas até que terminou rápido. Mas deixa eu ver quem é que está aqui. José Mário. Sim, amanhã vocês pegam essa aula aí. Acho que eu vou publicar logo agora, pelo menos
A gravação não posso agora não, mas o slide eu posso jogar agora lá no grupo. AVA, vou jogar lá no AVA, né? Pronto. E Unidade aí 3, vocês seção pegam. 1, né? Oi? Unidade 3, seção 1. Não entendi o que você falou, não. Eu falei unidade 3, seção 1, né? Na unidade 3, seção 3. Pronto, beleza. Viu? Daqui a pouco eu jogo lá. Mas deixa eu colocar aqui as presenças. José Mário, cadê ele? Aqui. Anderson tá aí? Não, né? Não. Tô aqui. Anderson. Ele disse presente. Anderson, hein? Ah, tá. Não, Janderson que tá. Janderson. Anderson não, acho que não frequenta, não. Que não fez nada até agora. Cadê Janderson? José Mário estava para entrar, não liberei, vou liberar ele agora. É a hora que ele chega para entrar. Já tá acabando a aula. Acabou a aula, então. É que eu não sei ficar enrolando aqui, eu explico logo tudo, a aula termina cedo. Mas, deixa eu ver, Beatriz está aí? Acho que não. Ábia tá. Beatriz tá. Beatriz tá, Beatriz Suzato tá. Bianca? A Bia tá Bianca também. não vi, não. Ábia tá, eu já vi Ábia. Breno Carvalho, deixa eu ver se está aí. Acho que não. Acabou a aula, professor. Eric tá? Gerlane tá, né? Jennifer. Tá. Tô aqui. Joilson. Tá. Presente. Não tava. Kennedy. Kennedy não. Luan Matheus, tá? Não vi, também acho que não tá. Luana Silva. Eu. Luana Silva, tá aqui. Eu não tô vendo você aqui, Luana. Deixa eu ver, subir aqui para ver. Ai, a vida. Ô, professor, Paulo o senhor Henrique deu tá aí? presença aí? Quem é você? Jennifer. Jennifer, dei presença, sim. Já tinha Pronto. visto aqui. Obrigado. Paulo Henrique tá. O Wallace tá, né? Positivo. Vitor tá? Tá. Vitor Saraiva. Raniel não. Raniel não tá. Pronto, gente. Vou botar essa aula lá no AVA agora, viu? E vou liberar Professor, vocês. você deu presença? Quem é você? Pedro. Faltou Pedro, José Pedro Mário dei. aí também. José Mário. Deu presença aí, Pedro professor? Souza. José Mário entrou. Isso. José Mário entrou agora, mas eu dei a presença dele. Não, não entrei agora não, professor. Foi porque minha internet caiu, fiquei esperando alguém aceitar, mas aí não aceitaram mais. Eu não vi porque eu tava na aula aí, não vi. Depois que eu vim fazer a chamada, que você estava aqui tentando entrar. Mas tudo bem. Mas só... Viu? Eu vou. De hoje, como eu falei, procure fazer uma revisão disso, viu? Desse assunto aí. Equação das conferências, equação da parábola, equação da. Meu nome? Hipérbole. Todas essas são 4, né? Elipse, para poder não ter dúvida nesse assunto. E aquela parte também de domínio de funções de várias variáveis também.
Então eu vou fechar, gente, pra gente... Deixa eu parar a gravação aqui. E boa noite para vocês, viu? Tudo de bom. Boa noite. Qualquer dúvida pode entrar. Ô, Abia,